Ó, chamar a sua atenção agora em casa, ó. Agora vamos para a frigideira aqui, ó, para a panela. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a gordura que eu usei aqui, ó. Eu vou tirar ela aqui. E eu usei essa gordura só para ficar no fundinho. E vai dar dar um sabor. sabor. Aí a gente pega o contrafilé, que pode ser o contrafilé como o Renato fez ali. E aliás, a gente pode, nada impede da gente fazer nos dois. Então sal eu coloco de um lado, coloco sal do outro também para a gente dar uma seladinha nele. Então esse daqui está sendo selado, vamos dizer, na própria gordura, certo, Renato? É isso aí, É dá muito mais sabor, uma boa né? forma de você fazer para ter mais sabor. Não precisou jogar azeite nem nada, né? Se eu quisesse, poderia. Mas aqui a gente não colocou o azeite. Agora, uma outra utilização, você pode cozinhar o feijão. Porque Fazer a gente um caldo. sempre coloca uma gordurinha no feijão para dar sabor, pode colocar junto para cozinhar que fica Que gostoso. fica boa também, ó. Aqui, ó, o que é importante? A gente vai selar essa carne em todos os lados para manter o sabor dela. Ô, Rê, o que você acha da gente fazer aquela outra carne para mostrar uma nova forma de fazer também? Dá para fazer que também. uma faz na crosta e a outra sem. É, eu ia que falar você também acha? que dá para fazer a crosta com bife, se quiser também fazer, que fica pronto mais Ó, rápido. você que tá vendo um fumaceiro aí na sua casa, ó, não se preocupe, tá tudo bem, tá tudo sob controle, ó. Aí você vai virar essa carne em todos os lados dela, ó. Aí eu viro desse lado também, ó. E vou virando ela. Você tá acompanhando o contrafilé. Rê, qual outra carne que daria para fazer essa mesma receita? Tem alguma outra que você aconselha? A maminha fica legal fazer A desse maminha. jeito. Ela já vem até mais limpinha, com menos gordura, só tirar essas fibras que a gente mostrou agora. Sabe qual carne que eu ia sugerir? Qual? A fraldinha, que eu gosto bastante. Dá para fazer com crosta também, Lucas. Ia ficar bem interessante, hein? O argentino, você que tem a cultura da sua mãe, né? Que é... Exatamente, minha mãe é ela é argentina. argentina. O argentino fala o vazio. Chama de vazio, mais sabia. conhecido como uma fraldinha. Aqui, ó, a gente passou essa carne em todos os lados, tá? Você tá vendo aí a imagem? Se você olhar agora, a carne, ela tá úmida dentro. Isso é importante para manter a umidade, apesar da gente ter tirado a gordura, certo? Isso. É isso aí. Aí, essa carne, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a gordura de volta para cá. Eu vou transferi-la, ó. Quer colocar ali, Colocando ó? em todo lado. Aqui ó. Isso. Vamos transferir lá para cá. Fê, eu ia pedir agora, para enquanto a gente está ali distraindo as pessoas, eu vou aproveitar teu conhecimento para a gente ensinar um outro truque. Diga lá. Ó, aí você vai falar assim, Edu, já usei a gordura. Já usei, correto. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite na gordura. Abaixa o fogo um pouquinho, Rê, por favor. Claro. Vou colocar um pouquinho de azeite ali. Aí, vamos colocar essa carne ali, Rê. Eu vou colocar sal também, ó, sal. Você controla essa carne? Vamos fazer a mesma coisa e ensinar uma receita pro Lucas? Ele merece, não? Vamos. Você merece, Lucas? Você está se comportando bem? Tô Tá? sim, tô sim. Então tá. Se você está se comportando bem, vamos fazer, Rê? Vamos, opa. Pega essa carne, por favor. Claro. Coloca com o sal voltado para baixo. Você vai aprender duas formas de fazer uma carne. Duas não, tem várias outras, mas assim, as duas iniciais, ó. Essa daqui, se você quiser ver, Muito bom. é o contrafilé. Então ali a gente dourou ela toda, a carne está descansando ali na grelha. A gente usava pouco a grelha. Isso. E a gente viu que ela pode ser usada para muita coisa. Para né? muita coisa. Para carne, então, porque daí ele fica tirando o suco que a gente não quer que entra na assadeira, para ele não cozinhar nesse suco da carne, porque a gente quer só dourar no final. Então você quer fazer aquele filé Wellington, por exemplo? É, dá um para fazer. excelente truque. Dá para fazer. Você quer fazer uma fritura? Para fritura também é legal. Antes de Nossa, colocar no papel. Ó, aqui vamos fazer a crosta de uma das carnes. Então, você quer anotar? Você pode colocar 2 colheres de sopa cheia de manteiga. Aí é uma dica para que toda vez que você for usar a salsa, enfim, ó, você pode colocar 2 colheres também de salsa. Então, 2 colheres de sopa de salsa, aí 2 colheres de sopa de manteiga. 2 dentinhos de alho bastam aqui. Você quer colocar mais? Pode colocar 2 dentinhos de alho. E aqui Esse a gente dentinho vai de alho dar... foi temperado, chefe? Não, a gente pode deixar ele só com um pouquinho de azeite ou de óleo. Então, Perfeito. só um pouquinho de azeite ou de óleo é costume nosso deixar assim. Aí você vai misturar e vai fazer como se fosse uma pastinha. Perfeito. Essa pastinha é para você passar num pãozinho, né, Renato? Um pão italiano, Fica ótimo. aquele pão português. Sabe como que eu gosto de fazer isso daqui? Sem a crosta, antes de servir para o cliente, colocar essa manteiga para ir derretendo até a mesa. Fica muito legal. É muito boa. Que delícia. Já que você deu essa dica, Tudo que é? eu vou usar
um pouquinho aqui, ó, para mostrar essa dica que o Renato falou que é muito boa. Eu vou separar, tá? Isso daqui, ó, Ah, legal. pra gente fazer essa dica. Me lembra, Lucas, pra gente... Tá bom. São várias dicas que a gente vai dando aqui. Aí aqui a gente pode pegar pão ralado. A gente deu uma assadinha no pão e trituramos no liquidificador para fazer isso. E pode ser qualquer tipo de pão? Pão Francês, pão pão, italiano? pode ser qualquer Pão um. de forma torrado, pode ser? Pode. Pão de forma torrada. Fica Pode ser, ótimo, pode inclusive. ser qualquer pão que a pessoa tem em casa e por acaso ele não tá tão macio, ou pode ser o pão de ontem, enfim. O pão para você não desperdiçar. Chefe Edu, pão Oi. de forma integral, pode? Pode. Vai mudar o sabor? Vai. O que eu acho muito bom, aquele pão italiano, eu acho espetacular. E o pão nosso, o pãozinho francês que a gente está acostumado, também. Você dá uma torradinha, E sempre sobra pão francês, né? sempre sobra. Sempre sobra um. Aliás, a gente Sobre precisa fazer o dia do pão. Nossa, que ótimo. O Renato, que tem origem portuguesa, lá em Portugal se faz muito. Muito. Né? Muito. Ó, aqui eu aconselho você tá com a mão limpa sempre, passar um alquinho na mão, limpar a mão, para você fazer essa outra receita e tá com a mão bem limpinha para você dar uma esquentada, aquecida, vamos dizer, na manteiga, para você conseguir fazer com que ela vire uma pasta mesmo. E você esse pão triturado faz uma liga, né? faz uma liga. Aí você vai sentindo aqui, caso você precise de um pouquinho mais de gordura, você pode colocar até um pouquinho de azeite. Eu acho que eu preciso um pouquinho mais aqui, ó. Quem quiser colocar mais manteiga, pode. Ou o azeite também vai dar essa liga que a gente precisa, ó. Então eu coloquei um pouco de manteiga, um pouco de salsa. Se você quiser temperar aqui, pode com um pouquinho de sal também. Então aqui, ó, misturamos bem. Aqui, São ingredientes tão simples e fica tão saboroso o resultado e no fica final. deliciosa, vale a pena você fazer, ó. Mais uma colherzinha de sopa de azeite. Quem quiser colocar manteiga aqui, pode. A gente colocou no início, né? Quem quiser Colocou no colocar. início. Quem quiser colocar, Mais, pode pode só manteiga, não tem problema algum. Chefe Bom, Edu, oi. por favor, me corrija agora. Eu tive uma ideia aqui, mas vê se eu tô no caminho certo. Se eu colocar isso numa frigideira e esquentar um pouquinho, fritar um pouquinho, vira uma farofa? Então, tem os ingredientes de uma farofinha. Caso você queira fazer, você pode. O que vai mudar é a quantidade de manteiga. Por exemplo, esse senhor que está aqui do meu lado, ele vai tacar umas 2 xícaras de... Fala aí. De manteiga. E daí vai ficar um pouco diferente da farofa que a gente costuma utilizar, porque praticamente a gente costuma usar só farinha de mandioca. A gente costuma usar outras também, farinha de milho. E a farinha de Mas pão pode também, fazer. mas pode fazer. E misturar também fica legal para dar rendimento. Não está certo nem errado. Pode fazer. Não foi uma ideia tão absurda assim. nem um Não, de pouco. forma alguma. Não existe ideia absurda, existe a vontade de cada um. O outro dia que você comparou um negócio com um bolo, eu tenho que falar, Lucas, é um salgado, a mistura é totalmente diferente, tem que falar. Sim, alertar. claro, claro, Você está claro. misturando... Foi a mistura da segunda-feira dessa semana Você que tá o chefe Arthur ensinou a fazer a massa da... Você está quase comparando um caminhão com Uma moto. Mas assim, aqui, cada um faz o que quer, não tem um certo e errado. Entendi. Né? Tem a sua imaginação. A tua, vamos dizer que é bem fértil. É tipo igual a da Maria. Aí, ó. Aí, você que tem criança em casa, e é assim, Lucas, sabe o que acontece? Cada um tem uma vontade, um gosto. Não tem o certo e o errado. Tem o que cada um gosta. O senhor acha que tá bom aí? Nossa, tá ótimo. Aí, ó, fizemos essa parte. Fê, o que você acha de assar já com as biscoitos, falar? Já assar com as batatas. As batatinhas ao murro. A batatinha ao murro a gente coloca ela inteiras, bem lavadas. É bem típico de Portugal essa receita. E é legal porque depois que você dá um murrinho na batata, aí que o azeite entra e dá o sabor na batata inteira. No caso, a gente vai fazer com alho. E a batata vai com casca e tudo, sem fervê-la, sem nada, chefe Renato. Bem lavada, com bem escovinha, assim. Bem lavada. Mas a higienização é de praxe. Tudo que a Isso, gente fizer vai ter que ser higienizado. Aqui, inclusive, não só no nosso programa, como na sua cozinha de casa. Por favor, não esqueça de higienizar os alimentos, de limpá-los. É muito importante isso.